Jesus Cristo, Tu és o Messias, ungido. Jesus, eu creio na Tua unção. Eu quero a Tua unção. Se você quer mesmo, então comece a receber esta unção que está aqui presente. Depois eu vou continuar. Deixa eu ver quem está sintonizado, conectado. Aleluia, 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 com esta unção divina. Aleluia. Eu acredito, irmão. Eu acredito, irmão. Eu acredito, meu moço. Eu estou acreditando no que eu estou vendo. Deixa eu olhar aqui em cima. Aleluia. Eu acredito. Aleluia. Aleluia. Eu espero você adorar. Eu aguardo você adorar. Adoremo-lo. Adoremo-lo. A quem? O Messias, o ungido. Eu espero. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, aleluia, a unção e as missões, queridos gideões. Volto a dizer-lhes, como Deus não faz nada sem propósito. Então, quais são os propósitos da unção, principalmente em relação à grande tarefa missionária da igreja? O primeiro propósito da unção é separação. Eu quero que vocês entendam bem isto. A unção de Deus era usada para separar pessoas específicas e pessoas para tarefas específicas. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo 30, e leiamos a partir do versículo 22 e entendamos um dos propósitos da unção. Eu estou convidando a todos para me acompanharem nesta leitura. Êxodo, perceba bem o que nos diz a palavra de Deus. Pode ser o capítulo 40, a partir do versículo 9. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os teus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia, e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das suas vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás a túnica, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as gerações. Este é o primeiro propósito da unção: separar. Eu estou aqui para lhe dizer que tudo que era ungido pelo sumo sacerdote, a partir do momento e do ato da unção, estava separado para Deus. Olhe bem aqui para mim, olhe bem na minha face, escute o que eu quero lhe dizer. Eu não preciso que você levante a mão. Eu sei que milhares dos que aqui estão têm uma chama, tem uma vibração, tem um sentimento latente de missões dentro de si, são inflamados por missões. Ei moço, ei moça, ei irmão, ei pai, ei mãe, ouça-me bem isto. Todos aqueles que têm
esta vontade de ganhar almas para o reino de Deus, hão de ser pessoas diferentes. Qualquer outro cristão, se é que é possível, pode viver como quer, pode usar o que quer, pode comer o que quiser, pode vestir o que quiser, pode pensar como quiser, mas quem tem compromisso com o Todo-Poderoso, e por ele está marcado pela unção, ou glória, e por ele está separado porque é diferente, está separado porque é específico. O Masi, Calamantorebi Candarabacheia, Xarabacandaramanai, o Remitu te Cantaramasi, aí o Impedecai, aleluia, aí Xaramahai. Eu vejo aqui gente diferente, eu vejo aqui mulheres diferentes, aí sim, alassi, eu vejo aqui homens diferentes. É diferente o teu jeito, é diferente o teu modus vivendi, é diferente o teu projeto de viver, porque você tem a unção, me dá a tua mão, santo, aleluia, pegue assim na mão do seu irmão, aleluia, e diga: você já percebeu que nós somos diferentes, nós somos separados, nós temos a unção missionária. Segure a mão dele, segure, aleluia. Vocês estão preparados? É hoje. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré, até Batu de Camanama Xandaramanai. Ele está aqui. Ejai Surianderebahai. Separa-te, 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 separa-te. Levante a mão outra vez e diga: eu quero me separar mais, eu quero separar-me mais para ti, Senhor. Eu espero você orar. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Um outro propósito da unção de Deus é habilitar. Aleluia, amados e queridos irmãos, a unção de Deus, ela nos dá uma capacitação, uma habilitação para fazermos a obra de Deus. Por isto eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Talvez você diga, eu não sei, eu não tenho habilidade, eu não sei por onde começar, eu na verdade nem digo coisa com coisa. Eu quero que você entenda, a partir do momento que a unção do alto toma conta de você, haverá uma habilidade para oficiar, para ministrar, para tratar com os oráculos divinos, para fazer a obra de Deus tão grande, que você ficará estarrecido e dirá: meu Deus, que faculdade é esta? Que ciência é esta? Sim, aí está a palavra de Deus dizendo: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo, isto é ação, isto é habilidade, isto é serviço, isto é plena ação, fazendo o bem. Ele foi habilitado, capacitado, iluminado, dirigido, orientado, gerenciado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, através desta unção, ele cumpre um outro propósito na vida do cristão. Ele nos transforma. Vocês estão lembrados do que diz a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, o versículo 6, assim diz a palavra: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Olhem bem aqui para mim. A unção do alto não somente nos capacita, nos habilita e nos separa, mas ela nos transforma. Não vai ser confortável, vai gerar desconforto, o que Deus me manda dizer aqui agora, mas não tem nada não. Eu tenho que falar o que o Deus Todo-Poderoso está me mandando falar. A unção do alto, ela gera uma transformação para melhor e para o alvo da perfeição. Todo dia na vida do cristão, aleluia, há por aí aqueles que pregam, desculpe-me os bons cantores e os ministros de Deus que aqui estão, há por aí os que cantam e os que pregam, e chegam até a dizer: é assim mesmo, deixa assim, pode ser assim, o importante é pregar. Eu quero que você entenda e saiba disto: um mundo que jaz no maligno, uma geração mergulhada no pecado, esta geração perversa jamais acreditará em uma mensagem pregada por pessoas de vida semelhante a ele. O mundo não se curvará, o mundo não se dobrará, o mundo não dará atenção, o mundo não será flexível a pessoas de vida semelhante a ele. O mundo precisa conhecer, ainda que seja um analfabeto, um menino, uma menina, uma moça, um jovem, um homem, seja também um doutor, seja um intelectual, o mundo curvar-se-á diante da unção transformadora que está na vida de homens e mulheres. Esta é a unção, aleluia, que transtorna o mundo. Esta é a unção que mobiliza o mundo. Esta é a unção que nos leva a entrar